Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite que foi feito para participar aqui desse evento com vocês e também cumprimentar, né, o Quintino, o João Roberto. Eu, como sou servidor público, né, quer dizer, eu trabalho no Ministério do Planejamento, eu sempre gosto de iniciar as minhas intervenções dizendo que tudo que eu estiver falando aqui é a título pessoal, eu não estou expressando nenhuma posição oficial, institucional a respeito do tema, tá certo? Quer dizer, eu venho para cá com prazer pela minha história, tá certo, de trabalho com temas associados a questões da economia, as questões de políticas sociais, de políticas públicas, né? Mas é sempre bom a gente deixar isso com uma certa clareza de início, né? Então, o que me foi solicitado é para fazer uma apresentação com vocês sobre as questões associadas, né, à política econômica e os reflexos que essas determinantes de política econômica contribuem do ponto de vista da temática que a gente está trabalhando aqui nesses dias no CIAPAT, que é basicamente os acidentes e a saúde do trabalhador. Tá certo? Então, eu vou tentar cumprir o tempo, né, que o Quintino me passou e depois a gente tem mais um tempo de debate. Vocês me desculpem aqui, porque essa questão da tecnologia pode me dificultar. Vamos lá. Passou, né? Bom, então vamos lá. A questão da política econômica, quer dizer, eu acho que é importante a gente dar um panorama um pouco histórico, um pouco mais de médio, de longo prazo, para a gente entender, né, a conjuntura específica que a gente está vivendo, né, nesse ano, né, um ano eleitoral, onde o debate, né, começa a se tornar um pouco mais profundo, mais acelerado, né, a respeito de vários temas, entre eles a questão econômica, e também até por uma questão conjuntural. Vocês devem ter visto os jornais de hoje, né, quer dizer, as manchetes já anunciam aquilo que no economês se chama de recessão técnica, né? Quer dizer, isso foi um padrão adotado, né, pelos pensadores de economia, pelos especialistas, né, em política econômica pelo mundo. Normalmente, quando você tem 2 trimestres em sequência, né, em que a atividade econômica do país, né, medida pela evolução do produto interno bruto, ela não avança, quer dizer, em alguns casos ela até recua, isso a gente pode caracterizar como uma recessão técnica, né? Quer dizer, aí pode ter um preciosismo, porque existem algumas formas de se avaliar, quer dizer, o desempenho da economia, né? Então, tem uma que a gente usa mais tradicionalmente no Brasil, que é o crescimento anual, né? Então, você avalia o crescimento do produto interno bruto de um ano para o outro e aí, efetivamente, se você tem uma redução, né, do crescimento, você diz, não, o país está efetivamente, oficialmente, vamos dizer, em recessão. Você pode ter um período intermediário, como é esse caso que a gente vive, quer dizer, 2 trimestres, um semestre, metade de um ano oficial, aí então se diz que a gente estaria numa recessão técnica, né, com o argumento de que eventualmente você pode ter uma recuperação, vamos dizer, nos 2 trimestres seguintes, e aí no conjunto do ano, nos últimos 12 meses, então, avaliados, você não teria necessariamente uma redução e, portanto, um quadro recessivo, tá certo? Quer dizer, isso só para precisar, então, que a questão da política econômica ela está muito presente, quer dizer, no dia a dia da gente, afeta, quer dizer, o cotidiano das pessoas, das famílias, do próprio Estado, né, de uma forma bastante incisiva, tá certo? Agora, o que acontece? Quer dizer, nesses últimos 20 anos, nessas últimas 2 décadas, quer dizer, o que tem marcado, né, o quadro da economia brasileira é um elemento que é bastante novo, que é a questão da estabilização macroeconômica, né? Quer dizer, feliz ou infelizmente, quer dizer, as novas gerações, quer dizer, quem tem 18 anos hoje, nasceu já em 96, né? Quer dizer, já nasceu num período pós-Plano Real, e só conhece pelos livros, pelos testemunhos e pelas imagens, tá certo? Que a gente pode obter através agora do desenvolvimento das redes sociais e das informações pela internet, o que era o Brasil nos momentos anteriores em que você tinha um controle bastante acentuado, né, das variáveis chaves da macroeconomia e com situações de extrema dificuldade, seja para os trabalhadores, seja para
para os indivíduos de uma maneira geral, seja para as empresas e pelo próprio governo. Quer dizer, então, só para lembrar aqui algumas situações, a gente tem, por exemplo, em 86, a primeira tentativa de resolver um problema básico, que era o problema, vamos dizer, da inflação, né? Então, você tem plano cruzado 1, logo em seguida, você tem plano cruzado 2. Na sequência, você tem o plano Collor, em 90, depois você tem plano Besser, depois você tem plano Verão, quer dizer, a cada tentativa, né, quer dizer, uma medida através de um decreto, através de uma lei, através de uma decisão de governo, para conter um elemento que era importante de ser contido, que era o processo permanente e recorrente de retomada da inflação, e que só acontece de uma forma efetiva a partir do plano real. O que acontece? Quer dizer, hoje em dia a gente está com uma inflação relativamente sob controle, mais ou menos adequada, vamos dizer, para o que é considerado um padrão aceitável, né, pensando os países do mundo desenvolvido, mas ainda é bastante grande, né, quer dizer, e, de uma certa maneira, incomoda, quer dizer, o ambiente macroeconômico do país. Agora, obviamente, ninguém é obrigado a viver do passado. Agora, quem viveu os períodos da década de 70, principalmente da década de 80 e 90, início do 90, sabe efetivamente o prejuízo que é você ter um quadro em que os preços estão permanentemente em elevação. Quer dizer, na época, havia momentos em que você tinha a inflação do dia, né? Você tinha medidas do tipo RV e outras formas, né, de avaliar, e isso desorganizava completamente a vida das pessoas. Você não sabia o preço a pagar, a empresa não sabia o preço a vender, você não tinha a possibilidade mínima de previsão de oferta de crédito. Quer dizer, o médio prazo e o longo prazo era o amanhã e a semana que vem. Tá certo? Então, de uma forma ampla, vamos dizer assim, você tem uma mudança bastante grande, tá certo, da situação econômica a partir de 94. A contrapartida disso, quer dizer, que para, vamos dizer, o que foi considerado um sucesso do ponto de vista da intenção do plano, que era baixar os níveis de inflação que poderia caminhar para um processo hiperinflacionário, quer dizer, naquele momento se adotou para a solução desse problema um conjunto de medidas, né, que era basicamente fundada no que a gente chama de tripé da política econômica, né? Esse é o discurso mais do economês para esse tratado. Que era basicamente o quê? Quer dizer, havia muita divergência entre os economistas, entre as próprias teorias, né, da compreensão do fenômeno econômico, exatamente pelas falências, né, dos planos anteriores em resolver o que ele se propunha, que era reduzir o crescimento dos preços, tá certo? E o que se definiu? Quer dizer, a gente teria que ter três metas, três pés, né, vamos dizer assim, de sustentação do plano para que ele fosse viável. Então, a primeira era estabelecer metas anuais de inflação. A segunda perna do tripé era a definição, se possível, em lei, ou então um compromisso efetivo com o governo, com o que é chamado de superávit primário. A gente vai voltar a cada um desses pontos. E o terceiro pé era a questão de estabelecimento da liberdade cambial. Então, a partir desses três instrumentos, quer dizer, o que se pretendia era fazer com que o processo de crescimento dos preços, a inflação, ela tivesse sob controle. Então, no caso das metas de inflação, se definiu que você estabeleceria uma meta, né, quer dizer, um valor, no caso, atualmente, e desde então, é 4,5% ao ano, que seria considerado alguma coisa razoável, com uma faixa de variação de 2% para cima e 2% para baixo. Isso para quê? Para que o Banco Central, né, a autoridade monetária, tivesse como uma referência para saber o que estava acontecendo no dia a dia do país no mercado de preços. Então, hoje em dia, quer dizer, é bom que a gente saiba, quer dizer, quando se diz inflação, o centro da meta, então, o objetivo seria conseguir uma inflação de 4,5%, mas é aceitável, do ponto de vista do modelo em vigor, que ela esteja tanto abaixo, 2,5%, né, 4,5 menos 2, tanto acima, 4,5 mais 2, 6,5. E esse que é o debate que atualmente vocês devem acompanhar. Cada véspera de reunião do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, que estabelece, então, a taxa de juros, a Selic,
Então, tem uma discussão se está passando, se está atingindo a meta, se está se aproximando da meta, o quanto isso é perigoso, entre aspas, do ponto de vista do sucesso da política econômica, etc. Com relação ao superávit primário, essa é talvez a variável mais importante, tá certo? Quer dizer, o superávit primário é uma sofisticação de retórica, tá certo? Para dizer basicamente o seguinte: é uma política de contenção de despesas e de rubricas do orçamento para fazer com que haja uma geração de recursos do próprio orçamento para cumprir com o pagamento de serviços, de juros e serviços da dívida pública. É basicamente isso. Então, você economiza ou você arrecada mais, por isso o superávit, né? Quer dizer, você tem recursos sobrantes, entre aspas, no orçamento público, e a diferença é que esse recurso automaticamente vai ser dirigido para o pagamento de juros e de serviço da dívida. Certo? E o terceiro item, a liberdade cambial, é relativo ao fato de que existe uma polêmica, quer dizer, de como tratar a questão cambial, ou seja, a relação da moeda brasileira, do real, na sua taxa com as moedas estrangeiras, basicamente com a moeda mais forte, que ainda é o dólar norte-americano. Então, havia naquele momento, em 94, quer dizer, vocês se lembram, né? Quer dizer, era um período ainda de auge absoluto, né? Quer dizer, da concepção neoliberal, né? do fenômeno econômico, em que tudo era resolvido magicamente através de soluções de mercado, né? E esse argumento, esse raciocínio valia, inclusive, para o mercado de câmbio, né? Quer dizer, independente do número de operadores, a gente sabe que no mercado de câmbio, quer dizer, basicamente os grandes bancos que operam, né? Quer dizer, então não é o que eu chamo do mercado da batatinha, né? Que você tem uma multiplicidade de compradores, uma multiplicidade de vendedores, mas apesar disso existia esse mito, ainda existe esse mito da liberdade de câmbio, e que então você deixaria em tese a taxa de câmbio flutuar para estabelecer, vamos dizer, o preço de equilíbrio. E um preço de equilíbrio no mercado de câmbio é a própria taxa de câmbio. Então, à medida em que você tem mais dólares ou menos dólares nesse mercado, na relação com os reais, isso daria a cada momento uma taxa de câmbio que deveria, segundo esse modelo, então ser flutuante. Porque a outra alternativa, quer dizer, é que houvesse alguma forma de administração, entre aspas, como se fala do câmbio, como a maioria dos países do mundo faz também. Quer dizer, se há um risco ou de sobrevalorização ou de desvalorização, o governo atua de uma forma a vender divisas, comprar divisas, enxugar o mercado, enfim. Ele tem uma atuação mais direta e não deixa simplesmente os operadores do mercado financeiro atuarem livremente, tá certo? Mas, enfim, esses são os três elementos do tripé de política econômica e que permanecem intactos há 20 anos, desde 94 até hoje, né? Que se mantém esse regime, com algumas variações. Quer dizer, a gente vai voltar à discussão do momento mais atual, em que, inclusive, tem um debate dizendo que está se abandonando o tripé de política econômica, que o governo não está sendo tão rigoroso, vamos dizer assim, como deveria ser no cumprimento desses objetivos. Tá certo? Agora, a partir, então, da vigência desse chamado tripé de política econômica e dessa experiência, né, desses 20 anos de estabilização desde o Plano Real, quer dizer, qual é o quadro que a gente tem? A gente tem um quadro que, então, como eu falei primeiramente, quer dizer, a inflação ela está sob controle. Isso é um fato, quer dizer, sob controle em termos relativos, mas a gente não teve uma explosão em relação aos períodos anteriores e sempre, a todos os anos, quer dizer, aquele objetivo de 4,5 mais 2 ou menos 2, ele vem sendo atendido. Do ponto de vista do setor externo, também a gente tem algumas novidades que foram importantes, quer dizer, não simplesmente pela questão da estabilização em si, mas principalmente nessa última década, né, nesses últimos 12 anos, em função de mudanças importantes no cenário internacional. Quer dizer, então, em primeiro lugar, a gente tem um fenômeno que é bastante extraordinário, vamos dizer assim, pela novidade, que é uma redução da dívida. Aí está a dívida, mas é dívida externa, tá, gente? Não é a redução da dívida pública. Então, uma das questões mais sérias, vamos dizer, para o Brasil até a década de 90 era
o impacto, por exemplo, das crises internacionais, a dependência do país com relação ao cenário internacional por uma dívida externa elevada. E o que acontece? Quer dizer, a partir da estabilização do Plano Real, você tem o que eu chamo de uma internalização da dívida externa. Quer dizer, você deixa de ter dívida externa expressiva, ela é hoje menos de 10% da dívida pública total, porque, na verdade, à medida que você estabilizou a economia e você deu um dinamismo para o mercado financeiro, quer dizer, os detentores da dívida externa no Brasil, fora do Brasil, da dívida externa fora do Brasil, passaram a comprar títulos da dívida interna, títulos públicos, nominados em reais e não mais em dólar. Mas, na verdade, quer dizer, a dependência em relação ao sistema financeiro internacional, em relação aos grandes credores externos, ela permanece. Você tem uma mágica, entre aspas, que é essa mudança da composição. Ela deixa de ser uma dívida em dólar, ela deixa de ser uma dívida em ien, ela deixa de ser uma dívida em euro e passa a ser uma dívida operada internamente em reais. Um segundo ponto, que é importante também a gente frisar, é uma mudança nas relações do Brasil com o resto do mundo e você passa a ter um superávit constante e permanente na balança comercial. Ou seja, tudo aquilo que é exportado em relação a tudo aquilo que é importado. Quer dizer, o Brasil surfa bem, né, numa onda de melhoria das condições internacionais antes da crise de 2008, é bom a gente dizer, e aí passa a acumular excedentes importantes e passa a ter recordes sucessivos a respeito do volume de exportações. Quer dizer, então, na primeira década desse milênio, então, uma das metas era atingir 100 bilhões de dólares de exportados por ano. Passou dessa meta e agora já está bem acima. E isso leva, então, à terceira característica ali, como a gente vê, do setor externo, que é a possibilidade da acumulação de reservas internacionais, que é um elemento importante também para o país poder se defender, o chamado colchão, né, de reservas para você superar, né, ou passar, vamos dizer, menos dificuldades frente a situações de conjunturas internacionais. Hoje o Brasil está com mais de 300 bilhões de dólares de reservas e é realmente um nível bastante razoável. Com relação a um outro aspecto que é importante, que é a questão do salário e do emprego, também acaba sendo uma mudança expressiva, quer dizer, e uma mudança importante, porque você tem, principalmente a partir de 2003, quer dizer, uma política que, em tese, iria contra tudo aquilo que era, vamos dizer, o pensamento dominante até então, do ponto de vista salarial, né? E aqui no Brasil, uma das referências importantes é a questão do salário mínimo, né? Então, vocês devem se lembrar das lutas históricas, né, das centrais sindicais e alguns parlamentares que defendiam isso com vigor. Entre eles, eu lembro o então deputado Paim, que hoje é senador, né, pelo Rio Grande do Sul, que tinha uma bandeira que muita gente tornava até meio caricatural, né? A ideia de transformar o salário mínimo brasileiro em 100 dólares, e que diziam que era utópico, que era impossível, que era uma fanfarronice, etc. Hoje, o salário mínimo brasileiro está superior a 350 dólares, né? E o país não quebrou, as empresas não quebraram, a coisa continua funcionando muito bem. Quer dizer, é óbvio que a questão de dolarizar o salário, isso depende muito da taxa de câmbio, mas efetivamente o fato é que houve ganhos efetivos do ponto de vista do salário mínimo, né? E isso não provocou, como dizia a teoria econômica convencional e conservadora vigente até então, de que isso necessariamente provocaria crise e desemprego, né? Que a economia, o que se dizia, a economia não suportaria aumentos reais de salário. E isso foi desmentido na prática. Então, você passou a ter não só ganhos reais através de aumentos efetivos de salário real para o salário mínimo, com o reflexo que isso passou a ter para toda a escala salarial. E não só isso, como também uma redução do desemprego, né? Quer dizer, isso poderia parecer até uma coisa contraditória para quem pensasse, né, com aquela estrutura, vamos dizer, de pensamento que era vigente até então, mas não, quer dizer, o país continuou crescendo, o país continuou reduzindo o desemprego, aumentando a oferta de emprego com aumento de salário. É uma novidade importante, né? Quer dizer, não só para nós, mas para os pensadores da economia, para as entidades, né, que trabalham com isso no resto do mundo. Não foi uma mais.
Bom, o contraponto desse modelo, quer dizer, que a gente viu, então, os elementos positivos, né, do ponto de vista do emprego e do salário. Por outro lado, não existe neutralidade, tá certo, na opção que se faz. Quer dizer, então, o modelo ele foi baseado numa economia que era basicamente uma economia voltada para o aumento do consumo. Né? Quer dizer, a gente não conseguiu, quer dizer, o país não conseguiu, pela política econômica adotada e implementada, fazer o que era fundamental, que é aumentar os níveis de investimento. Né? Quer dizer, com o nível de carência muito grande que você tinha do ponto de vista das famílias, dos trabalhadores, da população de uma maneira geral, à medida que você passa a ter esse aumento de renda real, por exemplo, através da remuneração do trabalho, através da remuneração dos benefícios da Previdência Social, como a gente vai ver, vinculados ao salário mínimo, né? Através de aumentos derivados de uma maior formalização da força de trabalho, quer dizer, você reduz importante nível os trabalhadores informais que passam a se formalizar, tudo isso derivado e refletia uma carência bastante grande do ponto de vista da satisfação das necessidades materiais, e isso se refletia num aumento do consumo. Só que o que acontece? Quer dizer, como a capacidade de produção interna não correspondia e você não tinha níveis de investimento expressivo pelo lado, seja do Estado, seja das empresas, o que aconteceu? Houve uma canalização da satisfação dessas necessidades de consumo através dos importados, basicamente dos importados derivados da Ásia e principalmente, como a gente vê no nosso cotidiano, da China. Né? Quer dizer, na verdade, você está transferindo, né, quer dizer, para o exterior a geração de um valor que está sendo consumido internamente. Isso pode até ser sustentável, vamos dizer, num período curto de tempo, né? Mas se você pensar num horizonte de um projeto de país, isso não se sustenta. Né? E é o que a gente passou a verificar nos anos que se seguiram, tá certo? Ao início dos anos 2000. Tá certo? Então, como falei, você tem um baixo nível de investimento, tanto público quanto privado, e isso se explicava também, quer dizer, pelo fato de que, para realizar, né, de acordo com o modelo que a gente viu do tripé, a estabilização, quer dizer, a opção naquele momento foi fazer o que se chama de uma política monetária conservadora, arrochada, ou seja, manter a taxa de juros oficial, que é a nossa Selic, né, quer dizer, que é uma taxa de referência, a taxa mínima de juros na sociedade, muito elevada. E isso, efetivamente, tinha uma consequência do ponto de vista da dinâmica econômica. Quer dizer, taxas de juros elevadas, elas dificultam não só a vida dos consumidores, dos trabalhadores, mas elas impedem que o setor produtivo, ou dificultam a vida do setor produtivo para produzir. Quer dizer, são investimentos que os indivíduos, então, e as empresas preferem ganhar no sistema financeiro, porque o retorno é muito mais alto do que ele abrir uma nova planta, que ele efetivar a construção de uma nova indústria. Né? Porque é muito mais fácil aplicar o recurso na dívida pública, a rentabilidade é maior. Isso leva também, quer dizer, essa política de juros bastante elevada, a um fenômeno que é um dos mais graves, que é a tal que a gente tinha visto no regime de liberdade cambial, aí a gente vê como a coisa se amarra, uma sobrevalorização da moeda brasileira. Né? Quer dizer, você tem uma enxurrada do mercado brasileiro de dólares e de divisas em função da alta atratividade da taxa de juros no Brasil. Né? Então, aquilo como é vendido com uma imagem de credibilidade, que a economia brasileira está muito bem, que está sendo muito bem vista no resto do mundo, na verdade, é uma atratividade derivada do quê? De uma atitude puramente especulativa. Quer dizer, o capital vem para cá sem nenhum compromisso com o tempo de permanência e sem nenhum compromisso com o tipo de atividade que ele está investindo. Ele está investindo puramente no mercado financeiro e, na hora que não der mais, ele vai embora no dia seguinte para buscar em outras praças uma rentabilidade maior. E esses dois quadros juntos, quer dizer, eles dão alguns resultados que são fundamentais para a gente ir avançando na exposição e tentando chegar aos reflexos imediatos que isso possa ter para a saúde e os acidentes do trabalhador. Então, o primeiro deles é o quê? A perda de competitividade da produção industrial brasileira.
né? Quer dizer, isso leva, então, a um processo que tem sido conversado, discutido, vocês veem pela imprensa todo dia, de uma desindustrialização do Brasil, né? Quer dizer, o produto industrial brasileiro cada vez mais diminui no produto interno bruto. Isso significa crescimento o setor do agronegócio, né? Que é basicamente voltado para a exportação de produtos de baixo valor agregado, né, como o João colocou, a questão das commodities, né, como se diz em inglês, e isso leva também a um crescimento proporcional do setor de serviços. Mas o setor industrial, basicamente, ele perde presença. E isso é uma coisa que é muito importante, quer dizer, muitos economistas, né, vêm com um discurso defendendo esse fenômeno, dizendo, não, mas isso é uma tendência do mundo desenvolvido contemporâneo, as indústrias estão sendo substituídas pelos serviços, mas pensando os serviços mais sofisticados, da indústria do conhecimento, da indústria mais avançada, proporcionada pela telemática, pela informática, essa coisa toda. Mas no Brasil não é isso, a gente vai ver que tipo de serviço está crescendo. E a desindustrialização, eu gosto de usar muito a caricatura, que tem um pouco a ver com a exposição que o João acabou de fazer um pouquinho antes, que é a questão da Vale, né? Quer dizer, a Vale, num determinado momento, e aparentemente continua com essa política, quer dizer, o Brasil exporta minério de ferro, né, e para a China, por exemplo, né, e importa o trilho que a Vale usa para fazer as ferrovias para exportar, quer dizer, para trazer o minério de ferro da mina para o porto. Entende? Quer dizer, e não só isso, a gente importa os navios que a Petrobras constrói, a gente importa os navios que a própria Vale utiliza para exportar minério de ferro e assim sucessivamente. Para não falar dos celulares, dos automóveis, dos eletrônicos, dos têxteis, e assim sucessivamente. Então, esse modelo, quer dizer, que é eu chamo do modelo neocolonial, né, reproduz um pouco o que era o espírito do colonialismo antigo. Quer dizer, o Brasil é um exportador de produtos de baixo valor agregado, ele exporta minério, ele exporta açúcar, ele exporta soja, ele exporta suco de laranja, ele exporta um pouquinho mais elaborado carne de boi, carne de frango, né, como os grupos que a gente viu anteriormente, e importa produtos de alto valor agregado. Quer dizer, então, nessa troca internacional, na verdade, é uma transferência de valor econômico efetivo do Brasil para o resto do mundo. E isso, obviamente, nos traz uma perda, né, nas relações internacionais. E, por último, um outro resultado importante, quer dizer, fruto dessa alta da taxa de juros, fruto desse modelo voltado basicamente para o financeiro e para o consumo, a gente acaba perdendo, do ponto de vista da redução do investimento, um salto importante que deveria ser dado no setor da rede de infraestrutura. Quer dizer, a gente não só deixa de modernizar as hidrelétricas que a gente tem hoje, são da década de 70, da década de 80, os serviços urbanos, né, nas cidades, a gente sabe também o quão atrasados eles estão, como a gente deixa de fazer os investimentos necessários para esse novo ciclo de investimento que a economia brasileira teve. Quer dizer, a gente viu hoje nos jornais, estamos com 200 milhões de habitantes, né? Há 40 anos atrás, o Brasil ainda não tinha nem 100. A gente dobrou a nossa população, a gente dobrou as necessidades de todo tipo de atendimento desse tipo de serviço, que é basicamente um serviço público e que deve ser oferecido pelo Estado. Tá certo? Bom, no que se refere àquele o segundo item, né, do tripé, quer dizer, a gente tem a coisa do esforço que o país faz para cumprir uma das prioridades, que é a geração do superávit primário. Então, como a gente viu, quer dizer, o que significa o superávit? É um eufemismo, né, um exercício de retórica para dizer que você vai fazer um esforço fiscal para gerar mais receita do que despesa do Estado. Em tese, pode ser até um esforço interessante, só que o pulo do gato é aqui, que todo o excedente da receita sobre a despesa já está comprometido. Ele vai para pagar juros e serviços da dívida. Tá certo? Quer dizer, então, de vez em quando a gente vê pelos jornais, governo promove contingenciamento na despesa de saúde, governo promove contingenciamento na despesa de educação,
governo promove contingenciamento de verbas de orçamento para investimento aqui ou ali. Nunca se ouve falar que o governo contingenciou o pagamento do serviço da dívida ou os juros pagos sobre os títulos públicos. Essa é uma despesa intocável, imexível, né? Como dizia um ministro em outros tempos. E o que acontece? Quer dizer, se você tem esse dado, então você está obrigado ou a aumentar a receita ou a diminuir a despesa não financeira. E aí o processo passa por o quê? Primeiro, quer dizer, numa tentativa de aumentar as receitas, né, quer dizer, se faz uma retomada do processo de privatização, quer dizer, tem um nome mais sofisticado que se diz de concessão, né? Então, não é aquela privatização estrito sensu, né, em que você vende a empresa e pega todo o dinheiro da venda da empresa e transfere a propriedade. Quer dizer, você tem diversas formas de promover a privatização. Essa é a mais autêntica, a mais radical, vamos dizer, que você transfere a propriedade. Mas você pode fazer, por exemplo, concessões de 25 anos de um serviço público, por exemplo. E, em troca disso, você recebe, quer dizer, o Estado, né, a União, no caso, recebe recursos adiantados em troca dessa concessão, só que você transfere o direito do uso do serviço público, por exemplo, por 20, 25 anos. Agora, provavelmente, as próximas semanas, vai entrar em pauta uma nova polêmica a respeito disso, que é o tal do G4, né? Quer dizer, do 4G, como se diz, que é uma área de telecomunicações mais sofisticada, né, do serviço de telecomunicações, em que há muita crítica, por exemplo, ao modelo que está sendo adotado pelo Ministério das Comunicações, para fazer um pouco no afogadilho, porque precisa fechar o ano de 2014 com superávit primário, como anunciado, e está com dificuldade. Então, qual é o segredo? Você faz a concessão, você recebe hoje, antecipadamente, um valor por essa concessão, e o concessionário privado tem o direito de usar esse serviço por 25 anos. Se você faz um afogadilho, e quem vai participar do leilão sabe disso, reduz o valor que ele está disposto a pagar, né? Mas como você quer muito esse dinheiro agora, você acaba concedendo e provavelmente o governo vai ter um resultado não desejável, vamos dizer. Vamos ver o que vai acontecer com esse leilão. Tá certo? Mas, enfim, e um outro movimento, que aí também entra em contradição com o objetivo, entre aspas, soberano, vamos dizer assim, ou sóbrio, né, do superávit primário, que é uma política de redução das receitas. Por quê? Porque teve um elemento importante, a gente não vai ter tempo de discutir isso hoje no detalhe, que foi a crise de 2008, né, e o Brasil conseguiu, né, de uma certa maneira, não ser afetado como os outros países tão profundamente por essa crise, mas precisava desenvolver o que se chama de política contracíclica, né? Quer dizer, o Estado passar a desenvolver atividades e oferecer instrumentos de política macroeconômica para evitar recessão, desemprego, manter o nível de atividade da economia. E isso se fez basicamente através do quê? De desonerações e isenções de vários tipos, de imposto de renda, de IPI, né, imposto de produtos industrializados, e também, a gente vai ver com detalhe, a contribuição patronal à Previdência Social, a chamada desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, que é uma coisa que tem impactos sérios, importantes, né, no cenário atual, mas principalmente no futuro. Mas o que acontece? Quer dizer, você também, por outro lado, reduz a capacidade arrecadadora do Estado. Então, para manter o superávit primário como compromissado, então você acaba sendo obrigado, entre aspas, né, a reduzir ainda mais a despesa. Não a despesa financeira, eu lembro, mas a despesa na área social e nos investimentos. Tá certo? Então, como a gente está vendo, quer dizer, esse quadro basicamente é o que eu falei, quer dizer, para manter esse esforço, você tem essa redução. E, obviamente, isso acaba tendo impactos, né? Quer dizer, o macroeconomista sempre fala no agregado, as despesas em saúde, as despesas em educação, as despesas com saneamento, as despesas com assistência social, as despesas com infraestrutura. Quer dizer, isso concretamente afeta, né, quer dizer, o funcionamento da máquina pública, os serviços, né, que o Estado oferece, a vida dos cidadãos, a vida da maioria da população.
Bom, e o que acontece? Quer dizer, a partir dessas determinantes gerais, quer dizer, da política econômica adotada, a gente passa a ter algumas prioridades do ponto de vista do modelo econômico. Quer dizer, ainda que não seja uma coisa intencional, mas os resultantes eram mais do que claros. Quer dizer, o João Roberto colocou aquela coisa do ponto de vista do que acontece no âmbito do BNDES e da BNDESPAR, mas não foge muito do que a gente vai ver aqui, e que é o reflexo do que aconteceu na economia brasileira, na sociedade brasileira, a gente pode dizer de uma maneira geral. Então, a gente está com crescimento mais do que proporcional de algum dos setores frente àquele quadro de desindustrialização. E isso por quê? Porque a política econômica elegeu, quer dizer, algumas prioridades. A prioridade, uma das maiores, sem dúvida, é a questão da construção civil. Tá certo? Em segundo lugar, a gente já viu como o modelo primário exportador é o agronegócio. Em terceiro, não como prioridade por intenção, mas como resultante desse modelo em que você tem uma redução da industrialização, acaba que o setor de serviços ele acaba crescendo muito. Tá certo? E, finalmente, a indústria automobilística, exatamente em função da importância que a matriz da indústria automotiva tem no nosso país, isso é inegável, mas, efetivamente, pouco se fez para pensar o Brasil do futuro. Né? Quer dizer, a gente acaba, no dia a dia do cotidiano da crise, resolvendo com o olho do curto prazo e deixando de pensar de que a indústria automobilística é uma indústria do passado. Né? Quer dizer, por mais importante que ela seja ainda na economia brasileira, né, e não dá para negar isso, quer dizer, a gente sabe que transporte privado, né, é um modelo, né, que caminha para o seu esgotamento, que transporte público com base em ônibus também é alguma coisa que vai ser reavaliado e precisa ser reavaliado pelos seus impactos ambientais e até pela própria racionalidade do mesmo. Transporte de mercadorias com base em caminhões, a mesma coisa. Quer dizer, você traz a soja do extremo oeste do Mato Grosso, né, quer dizer, por um caminhão que carrega 40 toneladas, quer dizer, um caminhão não, né? Uma composição de milhares de caminhões para chegar até os portos, né? Em Santos, em Paranaguá, no Espírito Santo, é um contrassenso do ponto de vista da racionalidade de um país com a dimensão continental. Quer dizer, a ferrovia é naturalmente ou um modal que envolva ferrovia, transporte aquático e do gênero. Mas, enfim, mas a indústria automobilística continua sendo o foco e pouco se faz para mudar. E isso para dizer o quê? Quer dizer, na verdade, a gente está trabalhando com setores, quer dizer, que são esses setores beneficiados, que eles são ainda muito intensivos de mão de obra, quer dizer, esse tem um elemento importante, positivo, porque você está ainda num processo de geração de empregos, né? E que é importante que se tenha, mas sem um controle público adequado, tá certo? Quer dizer, então, aí a gente já começa a chegar um pouco mais na questão da saúde e do acidente do trabalho, né? Então, apesar de você ter, vamos dizer, uma formalização do aumento da força de trabalho, as condições, né, do ambiente de trabalho e as condições do processo de trabalho, elas são muito negativas. Tá certo? Quer dizer, infelizmente, eu não pude participar no dia de ontem no Congresso, mas eu tenho acompanhado bastante essa temática, tá certo? Pela imprensa, pelas redes. Quer dizer, o Brasil ele ainda continua sendo campeão mundial, quer dizer, em aspectos muito importantes de negativo, né? Quer dizer, do elemento negativo. Então, em termos de acidente de trabalho, de saúde do trabalhador, no caso do agronegócio, quer dizer, é o campeão mundial de uso de agrotóxicos, de defensivos, que são claramente venenosos, né, para a vida dos que trabalham e da população que come e da população que, em algum momento, vai usar do meio ambiente e das águas que são contaminadas por esse tipo de produto. Tá certo? Ou, não sei se vocês devem ter discutido, mas eu imagino que as manchetes de hoje, né, quer dizer, relatando o caso, apesar de que é positivo pela condenação, né, do caso da Eternit, do caso da Friboi, quer dizer, mostrando que, apesar de todo esse desenvolvimento, tá certo, econômico e de ter superado as questões de desemprego, etc., a forma que o Estado brasileiro lida
com a regulação do ambiente de trabalho, e, pelo contrário, que ele promove, que ele incentiva, né, elementos negativos, infelizmente, não avançaram. Então, a realidade é que esses setores, tá certo, que fazem parte desses modelos e desses subsetores, vamos dizer, beneficiados pelo sistema, são os campeões, né, das dificuldades na área de saúde e acidentes. Então, a construção civil é basicamente a construção civil como um setor, né? Eu tive a oportunidade de morar 5 anos fora do Brasil, na Europa, né, enquanto eu fazia o meu doutorado. Quer dizer, você olha, no caso da França, em Paris, né, eu acompanhei várias obras, né, perto da minha casa tinha obras em construção. Quer dizer, as condições de trabalho num ambiente desse, comparado com o Brasil, que eu assistia, né, desde a época do milagre da construção civil até a realidade contemporânea, né, quer dizer, você não vê a pessoa exposta praticamente a riscos, você não vê o trabalhador carregando peso, porque não existe ninguém carregando nada nas costas, é tudo mecanizado, é tudo usando a tecnologia e a produtividade a serviço, quer dizer, da sociedade, mas de alguma maneira preservando, né, a força de trabalho de riscos e de sobreesforço. Cana-de-açúcar, nem falar, né, quer dizer, setor considerado dinâmico, considerado importantíssimo, né, para nosso desempenho na balança comercial, tá? Eu estou encerrando, mas apresentando, quer dizer, condições de trabalho péssimas, mortalidade, acidentes, essa coisa toda. Frigoríficos, a mesma coisa. E na área de serviços, o que se destaca é o telemarketing, por exemplo, também com condições de trabalho bastante conhecidas de vocês. E eu destacaria só mais um na área de transportes e de trabalhadores e de serviços, que é a questão das motocicletas, né? Quer dizer, que é vendido também como um subproduto da indústria automobilística, é responsável por um nível de mortalidade e de acidentes fatais e não fatais extremamente graves para o nosso país. Então, a gente já está fechando, o Quintino está sendo bem rigoroso comigo. O que acontece? Quer dizer, nas políticas públicas, a gente tem como consequência óbvia, né, quer dizer, um índice maior de acidentes, um índice maior de doenças, e tudo isso acontece, quer dizer, num quadro em que você tem um agravamento pela tendência ao quê? Da redução da capacidade arrecadadora do Estado. Quer dizer, a gente viu aqueles quadros anteriores, em que você tem a meta da geração do superávit, a redução da capacidade arrecadadora, a derivada automática é o quê? Redução de despesas na área social. E a gente está sentindo, quer dizer, aqui na área de vocês, uma das contrapartidas dessa decisão equivocada de política econômica, tá certo? Eu levantaria, por exemplo, o caso da Seguridade Social, em que, por exemplo, a eliminação da CPMF a partir de 2009 são quase 40 bilhões a menos de receitas da União. A generalização da desoneração da folha de pagamento, tá certo? Quer dizer, gerando esse mesmo tipo de dificuldade. E agora, então, só para finalizar com perspectivas, quer dizer, o que se apresenta como alternativa num espaço um pouco menor, que não seja a grande mudança da política econômica. Quer dizer, no mínimo, você tem a necessidade de recompor a capacidade de arrecadação do Estado, né? Porque muito se fala que o Brasil é campeão na carga tributária, aquela coisa toda, só que o modelo tributário que a gente tem no Brasil, quer dizer, ele é um modelo altamente regressivo, né? Infelizmente, isso não está sendo muito debatido nesse momento do debate eleitoral, mas o fato é que o que acontece? Quer dizer, o imposto brasileiro, ele recai basicamente sobre os trabalhadores, ao contrário do que sempre reclamam as empresas, né, da coisa do impostômetro, da carga tributária, etc. Quer dizer, como ele é basicamente sobre consumo, e não é sobre propriedade, ele não é sobre participação em capital, por exemplo, quer dizer, o indivíduo que compra 1 litro de leite, se ele ganhar um salário mínimo, se ele ganhar $1 milhão, ele paga exatamente o mesmo imposto. Se ele consumir 1 watt de energia elétrica na sua casa, o imposto vai ser o mesmo, seja uma mansão no jardim, seja uma casa na favela da periferia da cidade.
se ele vai comprar 1 litro de gasolina, ele pode ter a sua Moto 125, ou ele pode ter a sua Ferrari, como tinha, não é, o Eike Batista guardado lá na sala da sua mansão, ele vai pagar exatamente o mesmo não só percentual, mas o mesmo valor de imposto sobre o combustível comprado. E, por outro lado, você tem um processo bastante desigual, né, e concentrador do ponto de vista da arrecadação. Por quê? Porque o capital ele é muito pouco taxado, quer dizer, a gente tem uma previsão na Constituinte ainda, está na nossa Constituição de 88, que é criar um imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, 26 anos passados, ele não foi feito. E você tem coisas que podem ser caricaturais, mas não são. Quer dizer, quando você fala de um imposto como IPVA, o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, você tem iates, você tem jatos executivos, esse tipo de veículo automotor sendo isentado, né? E a população que consegue ter um veículo, quer dizer, mesmo um veículo popular, um veículo usado, acaba contribuindo. Do ponto de vista dos demais recursos, quer dizer, você tem um avanço, que é o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, que assegura 10%, né, em tese para a educação. A gente vai ver como isso vai se dar na prática a partir do próximo ano, em que começa essa meta a ser atingida. Você tem o potencial do pré-sal, né, que eventualmente pode gerar, para gerações futuras, né, um salto relativamente positivo. E você tem, então, a necessidade de que os acidentes e a saúde do trabalhador elas sejam tratadas através de não só medidas regulamentadoras, como vocês viram nas outras palestras, mas com a garantia de recursos orçamentários para que, então, esses programas de governo, esses planos de governo possam efetivamente ser implementados e os índices, né, que se pretendam atingir possam ser efetivamente atingidos, tá certo? Então, eu me desculpo um pouco pela demora na apresentação. Espero que, na fase de debates, a gente possa esclarecer as dúvidas que surgirem. Muito obrigado.